Acho que já estamos com o Edinho aqui. Já, Rovai. Então vamos subi-lo, porque hoje o dia é quente aqui na Fórum. Suba na canoa, prefeito Edinho Silva. Bem-vindo, Edinho, tudo bem? Bom dia, Edinho. Bom dia, Adri, bom dia, Rovai, Sinara. Prazer falar contigo, faz tempo que a gente não conversa. Edinho, o grande tema do momento é a sucessão do PT, do que você está envolvido, né? Muita gente citando o teu nome, defendendo o teu nome para a presidência do PT, e, ao mesmo tempo, algumas pessoas preocupadas com algumas declarações que você deu que consideram que poderia levar o partido mais ao centro, mais à direita do que ele deveria ir. Eu estou falando aqui de forma muito tranquila. Tem gente que, inclusive, participou de outros programas da Fórum, fez críticas a entrevistas tuas. Eu queria te ouvir, né? Como é que você tem encarado, primeiro, esse desafio e, segundo, essas críticas? Olha, Rovai, é importante que eu diga que eu não sou candidato à presidência do PT num processo onde eu dei start a todas essas conversas. Evidente que não. Eu nunca tive no meu horizonte, no último período, presidir o Partido dos Trabalhadores. Eu estou terminando o meu mandato de prefeito em Araraquara. Claro, estava planejando outras frentes de militância, mas não essa da presidência do partido. O meu nome aparece num processo de diálogo, e eu fui chamado por diversas lideranças para que eu considerasse essa hipótese. Então, o que eu tenho dito é que eu não vou interditar nenhum debate sobre a possibilidade de eu disputar a presidência do partido, mas também não vou fazer nenhum movimento solitário, nenhum movimento individual, porque não é isso, não é esse o projeto, não é esse o processo que eu acredito. Na minha avaliação, quem tem que conduzir o processo sucessório do PT é a Gleisi, ela é quem preside o partido, portanto, quem conduz o processo de sucessão é ela. Eu tenho dito, e vou repetir aqui, na minha avaliação, a Gleisi presidiu o partido no momento mais difícil da nossa história, que foi durante a Lava Jato, durante a prisão do presidente Lula, liderou o nosso partido em toda a campanha do Lula livre e foi a coordenadora da campanha do presidente Lula. Então, ela é legítima e ela tem liderança política para conduzir esse processo. Mas, claro que também tenho dito a outras lideranças que têm me procurado para conversar. Se for um processo liderado pela Gleisi, se for um processo onde o meu nome seja consequência, ou seja, resultado de um debate coletivo, de uma construção coletiva, eu me disponho a participar desse processo. Mas digo aqui com muita tranquilidade, diante de todas as tarefas e missões que eu já cumpri no Partido dos Trabalhadores, eu jamais colocaria meu nome se não fosse ou se não seja um processo coletivo. Se não for coletivo, o meu nome não está colocado. Já disse isso para a Gleisi, já disse isso o coletivo de companheiros e companheiras que têm me procurado para conversar. Isso, para mim, é ponto pacífico. Se for um processo coletivo, o meu nome está colocado. Se não for um processo coletivo, o meu nome não está colocado. Eu tenho comigo que eu consigo colaborar com a construção do PT, cumprindo outras tarefas, cumprindo outras missões, que eu consigo colaborar nesse momento difícil, também é um momento difícil que o nosso partido vive. Eu consigo colaborar
em outros espaços que não seja também a presidência do partido. Então, isso para mim está muito tranquilo, é uma questão muito bem resolvida na minha cabeça, na minha militância, né? Então, estou lidando de forma muito tranquila. Agora, a questão de interpretação das minhas falas sobre qual é o meu posicionamento político, eu penso, Rovai, que eu milito no PT desde 1985, né? Eu sou filiado ao PT em 85, não conheço outro partido, nunca militei em outro partido. Portanto, a minha vida toda é dedicada à construção do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não preciso ficar tirando atestado de quais são as minhas posições. Eu governei uma cidade por 16 anos, estou governando. É só olhar as políticas públicas que eu instituí, é só olhar a forma que eu governo a cidade de Araraquara, a forma que eu valorizo a construção do poder popular, da democracia direta, as minhas políticas públicas de valorização da organização dos trabalhadores, da economia social, da economia solidária. Então, eu penso que mais do que alguém pensar uma fala minha de uma entrevista e tentar fazer dessa fala uma leitura das minhas posições, eu acho que a minha história fala mais do que isso. Eu presidi o PT de São Paulo também, nos piores momentos da vida do PT de São Paulo, né? E todo mundo viu a forma como eu presidi o partido, a forma como eu me dediquei à construção do partido. Então, essas críticas, sinceramente, com todo respeito a quem critica, não valorizo, não vou valorizar e não vou debater com isso. Não faz sentido. Eu penso que a minha história de militância fala mais do que qualquer frase pensada de uma entrevista. E, Edinho, eu queria que você fizesse um balanço da eleição municipal, tanto em nível nacional, o desempenho do PT, e em Araraquara, que quando teve uma disputa acirrada e a sua candidata não se elegeu. Olha, Adri, eu penso que as eleições municipais em Araraquara e no Brasil, elas estão dizendo algo para nós. Elas estão dizendo, né? Eu até usei uma frase, não é que as urnas estão falando, né? Em 24, as urnas gritaram. A gente pode não gostar do que a gente ouviu, a gente pode não legitimar aquilo que a gente ouviu, mas nós ouvimos. E eu penso que um partido político ele é um instrumento de ação na realidade, na conjuntura. Não adianta nós organizarmos o partido para uma conjuntura que não existe. Nós temos que organizar o partido para uma conjuntura que seja real, que seja existente, e o partido tem que construir respostas para essa realidade, né? Para que a gente possa, no momento de adversidade, que eu penso que é um momento de adversidade para a esquerda, para a centro-esquerda, para o campo democrático, é um momento de adversidade que vai além, inclusive, do Brasil. A sociedade ela tem feito escolhas à direita nas eleições do mundo todo afora. Então, nós temos que entender esse processo. Eu tenho comigo, e tenho debatido isso, que, na minha avaliação, o que nós estamos vivendo ainda é consequência da crise econômica de 2008. Nós não saímos da crise econômica de 2008. O mundo está mais, infelizmente, ele está mais empobrecido. Não existe nenhum indicador, não existe nenhum dado que demonstre a recuperação da economia mundial de forma sustentável. Você tem picos. A China recuperou o crescimento aqui, Estados Unidos estabilizou o indicador ali, o México cresceu na América Latina, mas isso são crescimentos esporádicos, mas não há um crescimento sustentável da economia mundial. Portanto, nós vivemos, sim, pós-2008, uma crise recessiva, que, na minha avaliação, essa crise recessiva, ela derrota o conceito da globalização,
né? Porque nós vivenciamos no início do século XXI, com o auge da globalização, que a dinâmica da economia não se daria mais pela dinâmica dos estados nacionais, se daria sim pelos grandes conglomerados, pelas grandes multinacionais. Elas dariam a dinâmica, né? E essa dinâmica econômica, ela seria hegemônica. Nós vimos pós 2008 o conceito da globalização ele ser derrotado, né? E nós assistimos e presenciamos a ascensão novamente do conceito de Estado Nacional. Só que dessa vez um Estado Nacional xenofóbico, racista, né? Inspirado no neofascismo, em alguns países, como nos países europeus mesmo, do leste europeu, um crescimento do neofascismo, do neonazismo. Então, o mundo, e junto com essa concepção de Estado Nacional, portanto, é a Inglaterra que sai da comunidade europeia, é a Espanha para os espanhóis, é a Itália para os italianos, é a França para os franceses, aos Estados Unidos para os americanos, e o movimento crescente contra o fluxo migratório, e junto com essa guinada à direita, de inspiração fascista, você traz junto não só a xenofobia e o racismo, mas você traz junto a homofobia, o machismo, a não ascensão social, né? O não aceite a ascensão social. Portanto, o mundo vem para uma agenda muito conservadora. E o agravamento, né, essa crise econômica prolongada, ela atinge um setor da sociedade mundial e atinge no Brasil, e atinge na América do Sul, e atinge na América Latina, são setores médios mais empobrecidos, né, começam a criar mundo afora um sentimento antissistema. E é esse sentimento antissistema que faz com que a Itália vote à direita, que a França nós tivemos o fascismo ganhando as eleições na França, que nós temos visto, né, a Alemanha crescendo novamente, o neofascismo. Então, a classe média ela é contaminada pelo antissistema, ou seja, eu não acredito mais em nada que está aí, e esse antissistema alimenta, né, uma votação na direita. Eu estou dizendo isso porque isso explica, né, em 2016, a ascensão do Trump, isso explica o surgimento do Bolsonaro no Brasil, isso explica a volta do Trump nos Estados Unidos, isso explica o Milei na Argentina e assim por diante. Então, você tem um crescimento dessa coisa antissistema, e onde a direita ela se torna a representante do antissistema. Eu digo, para nós da esquerda, para nós da centro-esquerda, do campo democrático, é impossível nós sermos antissistema, porque nós defendemos o Estado, porque nós sabemos que sem o Estado não há instrumento de construção da igualdade, sem o Estado não há instrumento para que a gente combata a fome, a pobreza, a miséria. A gente defende o judiciário porque a destruição do judiciário é a terra de quem pode mais, chora menos. Então, não há como nós não defendermos o Estado. Então, eu penso que isso, em 22, essa polarização entre sistema e antissistema, ela já se cristalizou na eleição presidencial de 22, mas nós ainda conseguimos formar maioria no campo democrático, ampliar as alianças para que o presidente Lula saísse vitorioso. Em 24, para mim isso está nítido, é só nós olharmos os resultados eleitorais Brasil afora, os resultados eleitorais da esquerda, da centro-esquerda, o que nós vimos é que se a classe média tinha se tornado antissistema, a classe média baixa, ou seja, a classe média dos bairros, das periferias, também se tornou antissistema. E onde a classe média foi extensa, nós fomos derrotados, ou quase fomos derrotados. Ou seja, as capitais do Nordeste, onde a classe média é extensa, os nossos resultados não foram bons. Nós ganhamos nas cidades, nas regiões, onde a classe média ela ainda ela tem menor expressão, ela tem menor representatividade política. Então, eu penso, Dri,
que nós temos que interpretar de forma correta o que está acontecendo, nós temos que interpretar de forma correta o que aconteceu em 24, que nós perdemos setores populares que votaram em nós em 22, que a juventude das periferias, que essa juventude que ela boa parte dessa juventude, não só a juventude, mas boa parte dela é consequência dessa profunda transformação que nós estamos vivendo na nossa base produtiva. É importante que a gente entenda que do início do século XXI para cá, com as novas tecnologias, com as redes sociais como instrumento de produção de riqueza, com a tecnologia da informação chegando na inteligência artificial, na robótica, portanto, existe uma profunda transformação na base produtiva, e essa profunda transformação gera um novo mundo do trabalho. Nós temos um novo mundo do trabalho gerado, produzido por essas transformações, e nós estamos com dificuldade de dialogar com esse novo mundo do trabalho. Nós estamos com dificuldade de interpretar os anseios desse novo mundo do trabalho. Nós estamos com dificuldades de termos propostas para esse novo mundo do trabalho. Para eu encerrar essa minha primeira fala, Adriana, Rovai, e eu quero conversar com vocês no sentido, e também a Sinara, eu quero conversar com vocês que, num diálogo recente que eu tive com o Márcio Postman, onde eu perguntava para ele, Márcio, 6% da renda cresceu, o PIB vai passar 3%, o desemprego é o menor da nossa história, onde efetivamente essa renda está e qual a nossa dificuldade em mostrar que existe uma coisa boa acontecendo no Brasil. Aí ele diz, evidente, que a renda não está nos setores médios, nós não temos um crescimento da renda nos setores médios, nem nos setores médios dos bairros. O crescimento da renda está muito no salário mínimo, que é bom, e muito nos programas sociais. E ele me dava uma informação que ela é relevante para a gente entender essa juventude popular. A cada 3 jovens que entram nas universidades federais hoje, 1 abandona, ou seja, 1/3 abandona. Não abandona o jovem das engenharias, não abandona o jovem das medicinas. Por quê? Porque são setores, geralmente, que já vêm de uma origem, claro que tem exceções, mas vem de uma origem, seja economicamente um pouco mais estável. O setor mais popular, ele não acredita mais que um curso superior, ou uma parte dele, que não tem verdade absoluta nisso, não acredita mais que um curso superior represente ascensão social, perspectiva de futuro. E tem outra questão importante que a gente, nesse nosso diálogo, que foi muito legal que a gente fez, a gente dizia o seguinte, olha, uma conclusão, na década de 40, o Brasil rural se tornou Brasil industrial. Nós tivemos uma massa imensa de trabalhadores que saíram do campo e foram em busca da cidade. Mas a elite política, independente de partido, a elite política na época disse o seguinte, olha, venham para a cidade que eu ofereço para vocês CLT, descanso remunerado, férias de 30 dias. Portanto, eu dou para vocês condições, eu tenho para vocês uma proposta de condições melhores de vida. E, claro, nós tivemos uma proposta para a maior transformação que o Brasil vivenciou, né, que foi o Brasil rural se tornar um Brasil urbano, um Brasil industrial. Nós temos uma profunda transformação na base produtiva desse início de século XXI. O que a elite política está dizendo não é uma massa migrante, mas é uma massa que ela não migra geograficamente, mas ela migra na perspectiva, ela migra nas relações de trabalho, ela migra para as novas profissões, né? Ela migra para profissões que nós não reconhecemos, profissões que nós não enxergamos. Mas tem uma migração. Qual é a proposta da elite política para essa massa? Qual é a proposta do Estado brasileiro para essa massa? Não há proposta. Portanto, essa massa de trabalhadores, eles também engrossam hoje o antissistema. Se a gente não entender esse processo de transformação, dificilmente a esquerda vai ter proposta, dificilmente nós vamos nos conectarmos com essa profunda transformação que a sociedade vive,
dificilmente nós vamos conseguir enfrentar esse antissistema dizendo assim, olha, não, o Estado é capaz, sim, de apresentar proposta, a democracia é capaz, sim, de construir propostas para vocês. A democracia representativa é o único instrumento que nós temos na sociedade existente para que a gente possa formular propostas para essa transformação que vocês estão vivendo, que vocês estão se sentindo vítimas, que vocês estão se sentindo excluídos. Eu digo isso porque se a gente não colocar a nossa avaliação das eleições de 24 dentro desse contexto de debate, dificilmente nós conseguiremos formular propostas para esse profundo processo de transformação que nós estamos vivendo. Edinho, eu vejo assim que se a gente for resumir hoje os debates dentro do PT sobre o partido, tem uma turma que quer que o PT vá mais para a esquerda e tem uma turma que quer que o PT vá mais para o centro. Você está em qual desses espectros aí? Sinara, não existe a maior chance do PT ir para o centro, gente. Isso é um falso debate. Como que um partido que ele está umbilicalmente ligado aos excluídos, aos pobres, àqueles que não têm vez, que não têm voz, é o partido dos movimentos sociais, não é o único, mas é um dos partidos dos movimentos sociais, é o partido dos trabalhadores. Eu penso que nós temos que, inclusive, além de ser o partido dos empregados organizados em sindicatos, nós temos que ser também o partido dos trabalhadores, daqueles que não estão hoje representados, é o partido das pautas identitárias, é o partido do conceito de democracia amplo. Como que esse partido vai para o centro? Não existe nenhuma possibilidade desse partido ir para o centro. O que nós temos é que representarmos os setores que nós representamos, mas também conseguimos dialogar com setores sociais que estão se distanciando de nós. Esse é o grande desafio do PT, não é se afastar dos seus, é manter o pé firme no nosso campo, mas entender que nós temos que dialogar com a parcela da sociedade importante que está se distanciando de nós, porque a classe média operária que gerou a massa crítica, que pariu o PT, que pariu a CUT, que pariu os partidos de esquerda, a redemocratização do Brasil, essa classe média operária, ela está diminuindo e tem uma outra classe trabalhadora se formando que nós estamos com muitas dificuldades de dialogar com ela. Então, nós temos que representar quem historicamente nós sempre representamos, mas nós temos que dialogar com esses novos, ou com os segmentos sociais que deveriam estar se referenciando em nós, e não estão. Eles estão tocando na direita. Eu acho que falta ao PT entender que esse novo empreendedor é a nova classe trabalhadora, faz parte da nova classe trabalhadora, né, Edinho? Exatamente, Sinara. Eu acho que nós temos que entender que esse sentimento empreendedor, que é fruto dessas transformações, para a gente for fazer o debate, até para a gente fazer o debate marxista, Sinara, o Marx dizia, né? Ou seja, a base produtiva, ou seja, é a infraestrutura que vai gerar a superestrutura, é a base produtiva que gera a consciência. Se a gente não entender que a base produtiva está passando por transformações, nós não vamos conseguir dialogar com essa nova classe trabalhadora, e ela é uma classe trabalhadora. O problema é que quando a gente não conversa com ela, ela vai para o antissistema. Quando a gente não dialoga com a realidade dela, ela vai para o antissistema. E o que a gente tem que ter claro, o voto antissistema, ele é da direita. Ele não é nosso. Ele não é nosso. Outra questão que a gente tem que pôr na agenda, Sinara, é uma reforma do Estado, porque é evidente que existe um distanciamento entre representante e representado, existe um distanciamento entre Estado e sociedade civil, e esse distanciamento está virando um abismo. Ou seja, você vai para a periferia e conversa principalmente com a juventude entende que política é ascensão social, que quem está na política para ficar rico, para melhorar de vida. Ou seja, aquele encantamento da política como um instrumento de mudança da realidade, de transformação, esse encantamento se perdeu.
Se perdeu porque, de fato, tem um distanciamento entre o Estado e a sociedade civil, entre representante e representado. Nós temos que recuperar esse encantamento nessa juventude da periferia. E não é com discurso. Não é com discurso. É com ação concreta, é com propostas concretas de, primeiro, diminuir esse distanciamento. As pessoas têm que se sentirem representadas por nós. Hoje elas não se sentem. As pessoas têm que entenderem que nós somos instrumento da luta para a transformação da vida delas. Hoje elas não sentem isso, elas não percebem isso. Então, esse debate tem que ser enfrentado, que é o do reencantamento pela política, do reencantamento pela política como objeto, instrumento de transformação da vida das pessoas e como instrumento de representatividade. Ô Edinho, mas aí não tem um problema? Porque, veja, quando você fala assim, o antissistêmico, o antissistema contra a gente, né, disputando contra... Mas a gente, a esquerda, sempre foi antissistêmico. Né? A gente criticava o sistema capitalista, denunciava as atrocidades do capitalismo, as desigualdades do capitalismo, e a gente encantava. Quer dizer, uma perda do poder de encantamento não tem a ver também com essa nossa passagem para a defesa do sistema, porque a gente, além de ser governo no Brasil, acabou se colocando como defensor das instituições, e ao mesmo tempo que se coloca como defensor da instituição e da democracia do jeito que ela acaba se tornando defensor do sistema. Eu concordo com você plenamente, Rovai. Eu acho que é isso. A gente começou, nós defendemos o sistema, mas não propomos transformação dele. A esquerda, ela sempre foi a favor do Estado. Não há na nossa história o comunismo que é o fim do Estado. Nós, os socialistas, sempre defendemos o Estado como instrumento de transformação da vida das pessoas. Ou seja, o Estado tem que agir para que aqueles que não tenham oportunidades possam a ter, aqueles que não tenham condições de vida possam a ter. A gente sempre defendeu isso. Agora, tem uma questão, Rovai, que aquela concepção de Estado do bem-estar social, né, que é uma formulação da social-democracia, ela não é da esquerda, apesar que é da social-democracia no contexto de um partido de esquerda, a construção do Estado do bem-estar social, esse Estado do bem-estar social não existe. O que é o Estado do bem-estar social hoje? Um trabalhador que ele vai no supermercado e ele cada vez mais, eu estou falando trabalhador, a classe média da periferia, que ganha 5 mil reais a renda familiar, 6 mil reais, ele vai no supermercado e ele não consegue mais manter o padrão de consumo da família dele. Né? Ele estuda com o maior sacrifício o filho numa universidade privada e o filho se forma e não consegue ter perspectiva de uma vida melhor. Então, aquele conceito de Estado do bem-estar social, que é um conceito do século XX da social-democracia, esse conceito ele ruiu. E o que é que nós vamos pôr no lugar? E que Estado é esse? Né? Nós defendemos o Estado, mas nós defendemos esse Estado que está aí? É esse Estado que nós defendemos? É essa estrutura do Estado que nós defendemos? Nós defendemos o judiciário, porque sem o judiciário não haverá mediação. Tá, mas é esse judiciário que nós defendemos? Eu penso que se nós não fizermos essa reflexão com profundidade, nós não vamos reencantar esse antissistema para as nossas propostas. Nós não vamos trazer esse antissistema para as nossas propostas. E aí, evidente, não adianta só a gente dizer, olha, é pendular. Foi para a direita, mas uma hora vai voltar para cá. Mas esse pendular pode demorar décadas. Tem que lutar para mudar, né, o pêndulo. E eu não sei se o que volta vai voltar democrático. Eu não sei se o que vai voltar de centro-esquerda. Eu não sei, Romário. Eu tenho muitas dúvidas.
O que você acha do governo Lula, pensando a partir de toda essa reflexão que você fez? Que nota você dá para o governo Lula nesse contexto? Lula 3. Eu penso que nós... eu digo isso com o presidente, né, eu não preciso dizer aqui da minha lealdade do quanto que eu defendo o governo do presidente Lula, mas eu digo que nós cometemos um erro. Nós não deixamos muito claro o marco zero do início do governo Lula. O governo Lula pega um governo com o Bolsonaro. Outro dia eu falei isso num diálogo que eu participei na imprensa, falaram assim, mas teve a pandemia. Tá bom, teve a pandemia para todo mundo. Com 800 bi de déficit acumulado no período. Mas como é que a gente não diz isso para a sociedade em alto e bom som? Olha, nós estamos pegando um governo que precisa pôr para dentro um déficit absurdo. E aí, ao não fazer esse debate adequadamente com a sociedade cria em nós, e não é errado, cria uma expectativa absurda do governo Lula. Olha, o governo Lula, no ano seguinte, vai mudar, a picanha vai entrar no carrinho do supermercado, vários fardos de cerveja também vão estar no carrinho do supermercado. Claro que a gente não conseguiu entregar em 23 tudo aquilo que nós prometemos, porque era impossível. Claro que em 24 nós também não conseguimos entregar, porque nós estamos discutindo cortes para poder ainda dar conta de um déficit que nós herdamos. E aí, para a gente não estou aqui fazendo debate hipócrita, não, e para a gente poder minimamente retomar os nossos programas, nós também pedimos autorização para o Congresso Nacional para gastar, que foi a PEC da transição. Então, eu penso, Rovai, que existe uma expectativa imensa em relação ao governo Lula. Nós estamos com dificuldades também imensas de dar conta dessa expectativa. O governo Lula se empenhou muito para voltar com os programas que deram certo, e eu não estou dizendo que isso está errado, é correto. Nós voltamos com o Bolsa Família, mas você vai nos bairros, o Bolsa Família ele está institucionalizado, ele é política de Estado, não é mais política de governo. Nós reorganizamos e revitalizamos o ProUni. O ProUni também é política de Estado, não é mais política de governo. O Minha Casa Minha Vida é um programa estruturante, Rovai. Por mais que a gente tenha voltado, por mais que você tenha dado start, até você encontrar a área, até você, no caso do município, se é o município que vai contratar, até ele fazer processo licitatório, até você aprovar projeto, até você implantar canteiro. Olha, o governo Lula não vai, do Minha Casa Minha Vida, do Lula 3, não vai entregar uma chave, porque não dá tempo. O PAC, por mais que tenha se esforçado para voltar com o PAC, evidente que o PAC são obras de infraestrutura, e obras de infraestrutura não são obras de curto prazo. Eu estou dizendo isso porque o governo Lula fez um esforço correto, um esforço imenso de trazer programas importantes para o Brasil, mas, claro que nesse Lula 3 nós vamos colher poucos frutos desses programas. O Pé de Meia está aí, está legal, está sendo implantado. Eu penso que dos novos programas é o que mais está chegando, e é legal você ver a repercussão do Pé de Meia. Mas eu penso que a gente deveria ter um esforço no governo Lula em 2025 de pensar programas importantes, mas que cheguem mais no médio prazo para as pessoas que precisam, para a nossa base social. Edinho, eu não sei se esse cenário tem os superchats, Edinho tem também a agenda. E a gente em seguida está com... Ele sempre muito generoso, nos atende, marca, faz um sacrifício aí para nos falar conosco. Estamos já com... E é uma alegria imensa estar com vocês. Deixa eu só ler aqui, o Marcos Vinícius Rodrigues mandou um superchat dizendo: temos que fazer autocrítica, mas também precisamos nos lembrar que a Globo e a grande mídia ficou mais de 20 anos queimando a esquerda. Ficaram mais de 20 anos queimando a esquerda. Temos um problema ainda... Continuam, né? Continuam. Pressionando, aliás, né? O Haddad hoje foi para cima da mídia, né, Edinho?
Viu? Eu não acho que é caso de autocrítica. Não é autocrítica. O que eu penso é que a gente tem que estar mais atentos. E não é o PT. É o PT, são os partidos de esquerda no Brasil, centro-esquerda, e é o campo democrático no mundo. Olha o que aconteceu na eleição americana, olha o que aconteceu na França. Nós não estamos falando de um desafio que é um desafio da esquerda, da centro-esquerda. É um desafio do campo democrático que se consolida após a Segunda Guerra Mundial, um campo democrático que derrota o nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, que se reorganiza como campo democrático. Esse campo democrático, eu falei agora há pouco, o estado de bem-estar social é uma criação daquilo que a gente hoje enxerga como social-democracia, mas que tem origem na esquerda. O estado de bem-estar social não responde mais aos anseios da população. Então, não é um desafio do PT, é um desafio de todo o campo democrático e, claro, para nós da esquerda, que tem uma origem, que tem a sua história, né, com os trabalhadores, a gente se assusta quando a gente vê os trabalhadores votando contra nós. É evidente que isso é o... Edinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Edinho, a impressão que eu tenho é que a gente entrevistou outro dia o Márcio França, o ministro Márcio França, que parece que está conseguindo compreender mais essa nova classe trabalhadora do que o PT, tá? Estou dando até um toque aí, eu acho que o PSB está mais atento. Não, eu penso que, Sinara, em algum momento, talvez esse ano não, porque a gente tem que decantar mais, mas no primeiro semestre do ano que vem a gente precisa reunir todos os partidos de esquerda, de centro-esquerda, e talvez fazer um grande seminário de interpretação dessa nova realidade. Eu tenho dito... Fórum Social Mundial, faz um fórum de novo. Sim, eu penso, Sinara, que seria muita pretensão e arrogância achar que o PT sozinho vai construir resposta para todas essas transformações que nós estamos vivendo. Evidente que não. O PT é um protagonista importante, o PT é um partido importante nesse processo todo, mas nós temos que dialogar muito com os aliados. Muito bem. Edinho, eu queria te agradecer aí pela conversa, né? E vamos trazer mais aí, se confirmar a tua candidatura a presidente do PT, quero abrir esse espaço para você poder trazer os teus projetos, os teus planos. Eu não vou ficar perguntando disso agora, porque acho que é muito cedo, né? Ô, Edinho, o que você vai fazer e tal? Tem gente aqui que gostaria, mas a gente não... né? Vamos levar caminhar conforme o processo, né? Muito obrigado, e a gente já substitui o Edinho. Não sei se obrigada, você conhece o Lúdio Cabral, Edinho. Quer dar um abraço no Lúdio? Grande Lúdio, grande Lúdio. Chegou aí, bom dia. Edinho, tudo bom? Bom te ver, Lúdio, mesmo por aqui, bom te ver, cara. Bom te ver também. Ô, pai, deixa eu te falar aqui, ó, sou corintiano, mas camisa 10 voltou, tá bom? Para você, tá? Voltou, olha. E eu fui lá tomar de 2-0 do CRB. Ai, meu pai. Leva o moleque, pega o menino, põe no... Vamos para a vila, festa. E aí, cara, tadinho. Lúdio, bom te ver. Parabéns, Lúdio, pelo teu desempenho. Torci muito aqui, cara. E você é uma grande liderança do nosso partido, uma liderança nacional hoje. Muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Obrigado, Edinho. Obrigado. E você é uma referência para nós, viu? Araraquara é uma referência para nós. Obrigado. Até mais. Obrigada, Edinho. Até a próxima. Tchau, tchau.